Esse é o dia mais aguardado do mês, porque é o dia onde eu irei realizar os novos aportes aqui na carteira do canal. O interessante disso é que a gente começa a ver o crescimento e, consequentemente, também no momento de crise que está o país, ou seja, a taxa de juros está alta, a gente começa a ver que alguns ativos eles começam a cair, principalmente se tratando de renda variável, né? Mas os ativos de renda fixa, eles continuam subindo, mas porque quando você contrata um ativo de renda fixa, você sabe exatamente o valor que vai ter ao final da contratação daquele título, né? Mas, sem delongas, esse aqui não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é mostrar os meus aportes aqui nesse início do mês, tá? Então a gente vai começar, vou entrar agora na corretora e mostrar exatamente quais são os ativos que eu tô comprando. Antes de eu começar toda essa linha de raciocínio aqui de compra desses ativos, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com as pessoas. É muito importante isso para que você possa acompanhar essa trajetória e te inspirar, simplesmente para te inspirar, para que você possa fazer melhores análises dos teus investimentos e comprar melhores ativos para a sua carteira previdenciária ou a sua carteira de investimento. O nome é indiferente, mas o que você precisa fazer para tomar a melhor decisão ali na tua compra de investimento. Lembrando que esse vídeo é um vídeo educativo e é muito importante você entender isso e não sair comprando ativos ou copiando a minha carteira só porque eu estou comprando esses ativos aqui, sem entender o porquê que você está comprando e entender a sua estratégia de investimento, tá? Lembrando que eu já comecei a receber dividendos, eu recebi os dividendos dos dois fundos imobiliários que eu comprei no aporte passado, que foi o HGLG11 e o KNRI11, eu recebi um valor do dividendo de 2,10. Pô, Alessandro, 2,10 é muito baixo e tal, mas cara, é o começo. Tem gente que não tem esse dividendo, não tá recebendo de forma alguma, porque não investe. Então tudo tem um começo. A carteira pública do canal é o momento onde eu vou mostrar exatamente ali a minha caminhada rumo à aposentadoria, né? Porque é uma carteira previdenciária, não é uma carteira que eu vou, digamos, correr muito risco com ativos assim como eu corro com a minha carteira pessoal privada, tá? Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui seria basicamente comprar os ativos que tiveram baixas, na verdade. Se você olhar aqui, ele teve uma baixa desde a época que eu aloquei os primeiros aportes aqui na carteira de 13,58%. Ele já teve um valor um pouco mais alto, mas ele reduziu ali. Mas a ideia, na verdade, é pensar no longo prazo. E é nesse momento que você começa a entender qual tipo de investidor você é, se você fica preocupado. Eu compro ativos para que eles caiam. E quanto mais eles caírem, melhor para mim. Eu vou ganhar muito mais com as cotas, acumulação de cotas, assim também como a acumulação de ações. Então, se você está vendo aqui as duas ações que eu comprei no início do aporte, foi a Sanepar e o Banco do Brasil. Então eu vou comprar a mesma quantidade que eu realizei a compra passada e, consequentemente, vou fazer as compras também dos fundos imobiliários. Então eu vou aqui em detalhes e vou comprar 12 papéis, como eu havia comprado no passado também. Então eu vou clicar aqui no botão de comprar. Se você está vendo aqui, ela já entra com o valor do lote cheio. Mas se você quer comprar um lote fracionado, como eu vou comprar agora, eu seleciono aqui e aplico. E daí ele já vê um lote fracionado para mim, tá? E eu vou comprar 12 papéis. Eu vou enviar minha ordem de compra no valor de R$ 67,00 aproximado. Então um valor um pouco abaixo ali do que eu já havia comprado anteriormente. Eu vou enviar a ordem, vou confirmar aqui a ordem de compra. Ó, a ordem foi enviada com sucesso. Eu vou verificar a ordem e a compra foi executada. Se você ver aqui, na íntegra, tá? Agora eu vou comprar as ações do Banco do Brasil. Eu vou em detalhes novamente. Indo em detalhes, eu vou em compra. E mais uma vez, seguindo aquele mesmo parâmetro lá, eu vou selecionar aqui a compra fracionada. Vou aplicar. Vou comprar 5 papéis aqui, do que eu já havia comprado anteriormente. E vou enviar a ordem. Tá? A ordem foi enviada com sucesso. Vou olhar a ordem. Ó, a ordem foi executada. E, consequentemente, agora eu vou comprar os fundos imobiliários, tá? Vou comprar uma cota de cada, porque a ideia aqui é acúmulo de cotas. Por enquanto a gente vai começar com esses investimentos leves, mas, consequentemente, na futura a gente pretende comprar muito mais cotas. Mas a ideia aqui é acumular e não se preocupar com o curto prazo, mas sim com o longo prazo. Olha, eu enviei a ordem aqui de compra, eu vou verificar a ordem foi executada. E aqui também eu vou na parte do KNRI11, eu vou comprar aqui. Aqui ele já está com um valor um pouquinho mais alto, eu vou enviar a ordem. Ele estava baixo, agora ficou alto, ó.
Bom, aqui você vê a ordem, eu vou verificar aqui a ordem, ela foi executada, tá bom? Então, esse na verdade são os aportes aqui que eu vou estar fazendo, os aportes que eu fiz aqui, consequentemente dos fundos e ações que eu já tinha, e a ideia agora é adquirir novas ações. E quais seriam as ações que eu vou comprar? Eu vou executar as compras e, consequentemente, eu vou falar o motivo porque eu estou adquirindo esses ativos, porque é muito importante você entender o porquê que está acontecendo isso, tá bom? Então, mais uma vez aqui na corretora do banco, eu uso o BTG Pactual, eu vou clicar em investir, renda variável e vou na parte de negociação. E a primeira ação que eu vou comprar é essa que já está aqui na tela, ó, Vale 3. Eu vou comprar as ações da Vale. Eu vou clicar no fracionado, aplicar, e eu vou comprar 5 unidades da Vale, que daria mais ou menos R$ 303,25. Vou enviar a ordem de compra aqui. Vocês estão vendo na íntegra. Ver a ordem. Ela foi executada, a ordem da Vale. Bom, agora eu vou fechar aqui. E a segunda ação que eu irei comprar agora é uma ação conhecida por muitos de vocês. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não, ela não tá aqui. Eu vou ter que digitar ela aqui. Que será BBSE3 BB Seguridade. Exatamente. Vou realizar a compra da BB Seguridade. A BB Seguridade eu vou comprar 10 unidades, 10 papéis aqui. Pronto, vou lá, comprei BB Seguridade, a ordem foi executada. Tudo bem? Fechado aí, entenderam? Deu para ver? E a próxima ação que eu vou comprar, próximo papel, na verdade, que vai entrar agora na carteira, será a Itaúsa. Muitos de vocês podem se perguntar, por que você vai comprar Itaúsa? E eu vou explicar o porquê que eu vou comprar Itaúsa, para vocês terem uma ideia, tá? A Itaúsa, basicamente, eu vou comprar aqui deixa eu ver quanto eu tenho aqui, 30 ações. Eu vou confirmar aqui, ó, 308, vou enviar a ordem. Visto que a ordem foi enviada e a ordem foi executada. Então, eu comprei aí a Itaúsa. Então, são esses 3 papéis aqui que eu comprei. E o último papel que eu vou comprar agora será um fundo imobiliário. Eu comecei a diversificar. Se vocês olharem na minha carteira, eu tenho um fundo de logística e um fundo híbrido e, consequentemente, agora eu vou comprar um fundo de shopping. E eu vou mostrar o porquê que eu tô comprando esse fundo, porque faz sentido para a minha estratégia como investidor. Esse fundo será o VISC11. Ele está no valor de cota por R$ 103,08. Eu vou enviar aqui a ordem de compra dele, exatamente. Então, aqui, enviando a ordem, pronto. A ordem foi enviada com sucesso. Eu vou verificar aqui a ordem de compra foi executada. Então, essas aqui foram as compras desse mês com a minha carteira pública aqui do canal. O mais importante é entender não só o racional por trás da compra desses ativos, mas qual a tua estratégia de investidor? O que você vai fazer ao comprar esses ativos? Por que você está comprando essas ações? Por que você está comprando esse fundo imobiliário? Essa pergunta você precisa se fazer sempre quando você vai comprar um ativo. E eu vou explicar aqui brevemente o porquê que eu estou comprando cada ativo. O primeiro ativo que eu vou explicar o porquê que eu estou comprando seria a Vale 3. Então aqui na Vale 3, se vocês olharem aqui os indicadores, a Vale é a terceira maior mineradora do mundo. Aqui no Brasil ela é a maior do segmento dela, então só por isso você já começa a entender que a Vale não é uma empresa pequena. Claro, existem alguns efeitos cíclicos que acontecem, por exemplo, como que está acontecendo agora, que faz a Vale ter uma queda na sua cotação, que seria basicamente a venda do ferro ali, do minério para a China. A China está tendo alguns problemas com sua economia, isso, querendo ou não, impacta diretamente na Vale, porque nós exportamos muito minério para a China, e isso, de alguma forma, é prejudicial ali para a sua cotação como um todo. Isso não significa que ela vai perder os fundamentos dela, que é o mais importante. Então, se você olhar aqui, além de ser uma excelente pagadora de dividendo, ela tem um dividend yield aí médio de 11,56. Ela paga muito dividendo. Então, quem lembra daquela época que a Vale pagou R$8 de dividendo? Claro, foi um acontecimento ali não recorrente, mas quem tinha ações naquela época ganhou muito só com os dividendos da Vale. Eu tenho na minha carteira pessoal, então eu ganhei muito naquela época com os dividendos. Mas se você olhar aqui os indicadores de endividamento, você olha que a Vale ela não tem dívida praticamente. A dívida ela está extremamente controlada. Então é uma empresa extremamente sólida com relação a isso. Ela tem uma margem líquida aqui de 23,32%. É uma margem líquida estupenda. A Vale tem uma margem líquida muito, muito boa, comparado a todos os gastos que ela tem na produção do minério como um todo. Ela tem tag along de 100%. E aqui
a gente vai começar a entrar nos indicadores de viabilidade, né? Esses indicadores de viabilidade, ele serve para te dar um norte, ele não quer dizer que isso vai estar 100% refletindo no que a empresa vai gerar daqui aos próximos anos. Nos lucros consistentes, ela teve uma falhazinha, mas se você fizer uma consideração do lucro dela dos últimos 5 a 9 anos, você vai entender que ela teve um lucro muito consistente com relação a isso, tá? Ela tem tag along, ela tem uma dívida líquida EBITDA inferior a 2, ou seja, ela quase não tem dívida, eu mostrei para vocês agora, e o segmento dela é um segmento que requer um detalhe, né, que é minérios metálicos, né? Porque o que acontece? É fase cíclica. A Vale já chegou a valer 120, 130 reais, mas era um momento onde eu tava tendo um boom ali das commodities, tava tendo muita importação, a China tava com a todo vapor, então isso impacta muito no minério, no preço do minério de ferro com a exportação, então por isso que a cotação sobe. Mas se você olhar aqui na fórmula de Graham, ela tá com preço atualmente justo, né? Porque o preço justo dela aqui, R$ 104,82. É claro que isso não é uma indicação de compra e, consequentemente, não é uma coisa que você tem que verificar, mas só para você ter uma ideia, é algo que vai fazer muita diferença na hora da compra dos teus ativos como um todo com relação à Vale, porque você tem uma margem ali de ganho da valorização desses ativos de forma muito consistente, muito forte. E claro, para finalizar agora a questão da Vale, no segundo trimestre ela teve uma produção recorde, segundo a imagem que você está vendo ali, do minério de ferro. Ela teve um crescimento de ano para ano de 3%, assim como a produção de S11D, que foi de 2%, e a vendas de minério de ferro, ela teve um aumento aí significativo de 7%. Então a Vale é uma empresa consistente, uma empresa que sempre está trabalhando ali para trazer resultados sólidos para os seus acionistas. E lembrando que é a maior mineradora do país e a terceira maior do mundo. E com certeza está dentro da minha carteira pessoal e a carteira agora pública do canal. Agora o que a gente vai olhar agora? A BB Seguridade. A BB Seguridade é uma empresa extremamente sólida. É uma boa pagadora de dividendo, é uma das maiores pagadoras de dividendo. Se você olhar aqui a viabilidade da BB Seguridade, é uma empresa extremamente sólida. Por que é uma empresa extremamente sólida? Só por esses indicadores. Claro que você vai precisar se aprofundar mais em relatórios. Isso eu estou te trazendo uma análise superficial. É muito importante você entender mais no que está acontecendo dentro da empresa. E por que você vai colocar essa empresa no seu portfólio. Mas aqui ela tem lucros consistentes nos últimos 10 anos, é um ótimo indicativo. Se uma empresa está tendo lucros consistentes, é sinal que ela está se desempenhando muito bem, ela está tendo uma performance, digamos que acima da média. Tem muitas empresas aí que tem 10 anos que não conseguem lucrar pelo menos um ano. Então, a BB Seguridade, ela tem esse diferencial. Ela tem uma dívida líquida abaixo de 2, a empresa quase não tem dívida em si, e ela tem um tag along aqui de 100%, dá uma segurança absurda para o acionista minoritário, e consequentemente ela está num setor perene, ou seja, sempre vai ter seguro ali. Claro, se você olhar aqui pela fórmula de Graham, que é o que ele considera o preço justo para ação, ela tem um valor a mais do preço justo dela. E no método Bazin, que é o método de a parte dos dividendos em si, ela está num preço justo, que ela está aí no valor de R$ 34,05, e ela vale aí no método Bazin R$ 49,41, tá? Então, esses daqui são os pontos aqui que eu olho para a empresa, mas não é só esse, existem outros pontos aqui de indicadores aqui que você precisa analisar mais. Olha só o ROI da BB Seguridade, é de 83,34%, ela tem um ROI absurdo. Então, assim, é uma empresa que ela dificilmente vai dar um problema ali, só se... Eu posso dizer que se o Brasil acabar, o mundo acabar, mas aí é outra história, aí a gente não tá falando mais de ações, tá falando mais de nada, tá falando de sobrevivência como um todo. Então, se você olhar aqui a visão geral da BB Seguridade, se você olhar, ela tem um market cap de 65,73 bilhões. Então, o market cap seria uma estimativa do valor de mercado dessa empresa de acordo com as expectativas acerca das condições econômicas monetárias do mercado. Então, quanto a empresa, ela de fato ela está valendo ali como um todo. E ela tem um dividend yield aí, se você olhar, é de 7,8 e assim por diante. E claro, o mercado ainda tem várias boas notícias dela. A BB Seguridade, ela foi uma das maiores pagadoras de dividendos aí no mês de agosto, uma das ações, conforme a notícia que você está vendo aí do mercado. E o terceiro ativo aqui seria a Itaúsa, né, que eu acabei comprando agora. Se você olhar a Itaúsa, basicamente ela é o Banco Itaú. Por meio da Itaúsa você compra o Itaú com um preço mais barato, mais acessível em questão de valor e consequentemente você ganha uma série de empresas ali que a holding detém ali uma participação significativa. Então a Itaúsa, ela é uma ótima empresa, não só por ter o Banco Itaú, mas por ter uma gestão muito eficiente, né? Se você olhar os números da Itaúsa, você se impressiona com a Itaúsa. Por exemplo, ela tem uma margem líquida aqui de 191,71%. Ela tem uma margem líquida muito boa, muito acima da média ali das holdings como um todo. Ela tem um ROI de 17,55%,
E se você olhar aqui, ela tem um tag along de 80%, é o mínimo que eu vejo ali como tag along. E com certeza, se você olhar aqui, tem lucros consistentes, tem uma dívida controlada, praticamente não tem dívida, e é de segmento perene, né? Então, se você olhar, é uma empresa de fato que ela tem uma grande viabilidade ali nos negócios e você pode analisar ela de forma tranquila. Claro, ela não está no preço justo dela em questão de valores, ela tem uma margem boa aí para crescimento, mas essa é a Itaúsa que eu coloquei na carteira. Mas se você olhar aqui o relatório executivo, o lucro líquido recorrente da Itaúsa, comparado ao trimestre passado, ele teve um lucro aí de 22%. Ela lucrou 3,6 bilhões, uma diferença aí de 22%. É um ótimo crescimento. E o valor de mercado de portfólio teve um aumento significativo de 12% comparado ano a ano. E o ROI recorrente, de ano para ano, aí, no valor de 17,5%, um crescimento aí de 2,6% comparado ano a ano, 2023 a 2024. E claro, você vê o relatório aqui da administração, onde ela ressalta o lucro recorrente dela, da Itaúsa, registrado agora no ano de 2024, comparado ao mês a mês. Ela teve um lucro líquido recorrente aí provenindo de valor de 3,8 bilhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Então a Itaúsa, sem dúvida, é uma excelente empresa ali para você comprar, se você quer ter um bom desconto ali comprando o Banco Itaú. E o fundo imobiliário que eu comprei é o VISC11. É muito importante você entender o porquê que eu tô comprando esse fundo. Então aqui, se você olhar o VISC11, que é o fundo que eu tô comprando, que eu comprei agora, existem alguns indicadores que você precisa analisar antes de você comprar um fundo. Esse aqui é um indicador base. O primeiro indicador que eu olho aqui é o P sobre VP. Então, se você olhar o P sobre VP dele, está 0,86. Por que eu não compro um fundo imobiliário que está com indicador de 2, 1,5, 1,9 e assim por diante? Nas ações, o P sobre VP ele é um indicador relativo, ou seja, vai variar de empresa para empresa. Só que nos fundos imobiliários, esse indicador é um indicador objetivo, ou seja, se você comprou um imóvel, vale 1 milhão, você está pagando ali no imóvel o valor de 1 milhão, beleza, um por um. Mas se você paga 10%, 20%, 30% a mais ou 100% a mais daquele imóvel, você vai demorar muito tempo para ter o retorno do teu capital. Então, se atenta muito nisso e provavelmente você nem vai conseguir ter o retorno desse capital. Então, você precisa se atentar no indicador P sobre VP, que é muito importante. Outro indicador que está aqui mais próximo aqui é o dividend yield. O esperado do mercado ali, que eu espero, é que ele esteja com um dividend yield de 8. Se você olhar aqui no dividend yield do VISC, ele está 11,47. Então é um excelente dividend yield. Mais uma vez, o dividend yield também ele é um indicador muito importante porque é o quanto o fundo está pagando para você de provento. O outro indicador aqui que eu vejo também é um indicador que é liquidez diária. O fundo ele precisa ter uma liquidez diária mutável, muito boa. Aqui o fundo ele tem uma liquidez de 5 milhões, então é muito importante você olhar. Porque se você entra no fundo, coloca ali bastante dinheiro nesse fundo, ele está te pagando um bom rendimento e ele não tem uma liquidez diária boa, muito provavelmente você não consiga sair dessas cotas, você não consiga vender para comprar outra coisa ou ter uma outra oportunidade melhor. Então, se atenta muito nesse ponto aí dos fundos imobiliários com relação a isso. E os outros indicadores, cara, é muito questão de você analisar de fato o que você quer como investidor. Eu olho muito para a taxa de vacância. A taxa de vacância aqui do fundo está de 0,06%, é uma taxa de vacância excelente. Outra coisa que eu analiso também é a taxa de administração. A taxa de administração do fundo, ele onde pode estar mais de 2%. Então, se você ver aqui o fundo, ele está em 0,73%. Então, é uma ótima taxa de administração. E daí você vai começar a analisar contratos, onde está localizado esses imóveis, enfim, tudo isso você tem que analisar na hora que você está comprando imóvel. Aqui na plataforma, você olha aqui com os imóveis que ele está localizado, a taxa de vacância, o local, que seria a localização mesmo, a metragem. Então você vai analisando aqui o ponto a ponto de o quanto esse fundo é rentável ou não para você. Esse basicamente é o racional que eu tô trazendo para você do porquê que eu tô comprando esses ativos. Então, todos os ativos que eu comprar novo aqui, vou trazer um racional de porquê que eu tô comprando eles, para que você possa entender o porquê que de fato eu estou comprando esses ativos e não só comprar por comprar, mas eu tô comprando porque eu tenho uma estratégia muito clara de investimento. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e acompanhe essa jornada da criação dessa carteira previdenciária aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, eu te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.